Então, para começar a nossa imersão de hoje, eu quero jogar um dado aqui que, olha, chama muita atenção logo de cara. Em fevereiro de 2026, um único instrumento financeiro no Brasil bateu uma marca de 561 bilhões de reais em estoque. É um número assustador, né? Tipo, meio trilhão. Pois é, e a gente não está falando de um título do Tesouro Nacional, nem de ações de uma gigante de tecnologia. E, bom, definitivamente não é dinheiro do governo subsidiando o campo. Com certeza não. A gente está falando de um volume que está distribuído em mais de 402 mil operações. E olha, essas operações representam literalmente linhas de código atreladas a soja, milho, boi, café, sabe? Exato. E o curioso é que esse oceano de liquidez todo substituiu de um jeito muito silencioso aquele velho modelo do aperto de mão, sabe? Daquela troca de favores, do pedaço de papel amassado que ficava lá na gaveta da cooperativa. Nossa, e é exatamente por isso que a gente precisa desempacotar isso hoje. O objetivo dessa nossa análise é desmistificar essa sopa de letrinhas das leis e do mercado, né? Para quem nos acompanha entender a engrenagem real por trás disso tudo. Tem muita confusão rolando. Muita. E, tem duas grandes revoluções acontecendo ao mesmo tempo aqui. A primeira é como um simples papel de safra, a famosa CPR, a cédula de produto rural, virou essa potência digital e financeira. Que já é uma realidade gigante. Isso. E a segunda, bom, é a emergência da badalada CPR verde, que todo mundo fala que vai precificar o invisível, proteger floresta, mas a gente precisa separar o que é marketing do que é realidade. Sem dúvida. Mas olha, para quem está escutando entender a dimensão disso, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos olhar para a base da CPR. Vamos lá. Como que isso começou? Produtor rural lá nos anos 90. Ele tem a terra, ele tem a vontade de plantar, mas não tem dinheiro pro adubo. E o banco estatal era aquela burocracia, né? Exatamente. Então a CPR formalizou um escambo. O produtor emitia essa cédula, que era um título de papel mesmo, físico. Papel passado, né? Isso. E ele entregava para a cooperativa e dizia, olha, me dá o adubo agora e eu te entrego 100 sacas de milho físico no armazém depois da colheita. Entendi. Então era uma promessa de entrega puramente logística. O credor recebia o grão físico e, bom, que se virasse para vender depois. Só que, pensa bem, o mercado financeiro não quer receber um caminhão de soja na porta do escritório na Faria Lima, né? Não tem onde estacionar um trator lá. Pois é. Investidor quer rentabilidade em moeda. Então, o grande salto foi a criação da versão financeira da CPR. Nela, o produtor não precisa mais entregar a colheita física. Ah, ele só entrega o dinheiro? Exato. Ele vende a soja para quem ele quiser, pega o dinheiro e liquida a dívida. E isso mudou tudo. Isso atrai fundo de investimento na hora, claro. Mas, vem cá, o que fez esse volume saltar tão absurdamente? Porque os dados mostram que só no segundo semestre de 2025, a participação da CPR pulou de 34% para 45% do crédito total. É um salto gigantesco. Tem que ter uma vantagem financeira muito agressiva e para o mercado abraçar isso, né? E tem. A engenharia financeira aí tem 2 pilares. O primeiro é tributário. A CPR é isenta de IOF. Espera, zero de imposto sobre operação financeira? Zero. E num país com um custo de capital altíssimo como o Brasil, não pagar IOF barateia o dinheiro na ponta de um jeito absurdo. Mas o verdadeiro divisor de águas veio em 2020. A famosa reforma que permitiu atrelar ao dólar. Isso mesmo. A Lei 13.986. Ela permitiu a variação cambial. Tá, mas vamos traduzir isso para o pessoal que está ouvindo. Historicamente, a dívida era em real. Por que assumir uma dívida em dólar seria bom? Não é um risco enorme se a moeda disparar? É um risco se você ganha em real, né? Mas imagina um produtor de soja focado em exportação. A receita dele já é em dólar. Exatamente. O preço da soja segue o mercado internacional. Se a receita dele é em dólar, mas a dívida dos insumos estava em real, ele ficava exposto a 2 moedas. Com a CPR em dólar, ele tem um hedge natural. Entendi. É como se ele travasse o custo e a receita na mesma moeda. Ele opera que nem uma multinacional de dentro do trator. Perfeito, é isso. A CPR virou tipo um banco central privado para o agro. Permite que o setor crie o próprio crédito, mas com proteção cambial e sem depender do governo. Sensacional. Só que, tem um detalhe. A gente está falando de coisas modernas, mas até pouco tempo o produtor reclamava muito de burocracia. E aí o mercado respondeu com a tal da CPR digital. Ah, sim, o termo da moda. Tá em todo outdoor de banco no interior.
Mas me tira uma dúvida. A CPR digital é só o cara escanear o papel, assinar no tablet e mandar um PDF? Nossa, não. Esse é o maior equívoco do mercado hoje. Juridicamente, nem existe a categoria CPR digital. Como assim não existe? A lei só reconhece duas formas: a cartular, que é o papel, e a escritural. Essa escritural já nasce num sistema, tipo como uma linha de código. Ah, então não tem PDF envolvido. Não, é um registro eletrônico autorizado pelo Banco Central. Quando falam CPR digital, é um termo guarda-chuva para toda essa operação de emissão, assinatura e registro eletrônico. Entendi. A B3 até mudou as regras agora, né? Em fevereiro de 2026. Exatamente. Para registrar uma CPR lá, você tem que especificar o tipo de emissão, o regime de registro, tudo nos mínimos detalhes para ela poder circular no mercado secundário. Tá, mas e a segurança disso? Porque, olha, para eu comprar um apartamento, eu assino uma pilha de papel no cartório. Se o produtor está pegando milhões e dando à fazenda como garantia, ele resolve no celular? Então, a lei calibrou isso. A Lei 14.421 dividiu por níveis. Se você for só emitir a CPR para garantir uma colheita, aceita assinatura simples, avançada ou qualificada. Aquela do aplicativo mesmo? Isso. Mas, se a fazenda entrar em jogo, o filtro aperta. Ah, bom. Porque dar uma terra de garantia com um clique seria loucura. Pois é. Para averbar garantias reais pesadas, tipo hipotecar a terra ou dar um trator gigante de garantia, a assinatura simples não serve. A lei exige a avançada ou qualificada, com certificado digital rigoroso. Ou seja, para nossa audiência não se confundir, a digitalização não acabou com a burocracia, né? Ela só trocou o carimbo do cartório por criptografia. É uma ótima definição. E mais do que isso, a digitalização acabou com a opacidade. Como assim? Antes, um banco em São Paulo não sabia se o produtor lá em Goiás já tinha prometido a mesma safra para 3 cooperativas diferentes. O papel estava na gaveta. Hoje, o registro eletrônico é transparente. E é essa transparência que trouxe o mercado de capitais para o jogo, certo? Porque a gente achava que o agro só vivia de plano safra do governo. Mas o dinheiro está vindo da Faria Lima. Totalmente. A CPR não corre mais em paralelo ao sistema. Ela está dentro da máquina. Como que bilhões de reais de investidores urbanos chegam lá na ponta? Lembra da LCA? A letra de crédito do agronegócio? Aquela que não tem imposto de renda, assim, super comum nas corretoras, o pessoal adora. Então, o dinheiro que o investidor coloca na LCA tem que ir para o campo. E como o banco prova para o Banco Central que emprestou certo? Ele usa o lastro de uma CPR. Isso. Pensa na securitização como um liquidificador financeiro. O investidor estrangeiro não quer o risco de emprestar só para o João no Mato Grosso. Porque se der seca, na fazenda do João, o investidor perde tudo. Exato. O risco climático é real. Então, a securitizadora pega centenas de CPRs, joga nesse liquidificador e bate. O resultado é o CDKA, um certificado pulverizado. Que loucura! Então eles fatiam esse risco e vendem em escala. Mas olha, tudo isso que a gente conversou até agora é muito físico. É grão, boi, milho. É tangível. É, tangível. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Estão usando essa mesma tecnologia de alta velocidade para comercializar algo invisível. A preservação. Entra em cena a tal da CPR verde. Ah, CPR verde. Tem muita confusão aí. Muita. O que a lei diz que ela é, de fato. Porque parece só marketing de sustentabilidade às vezes. E não é. Lá no decreto 10.828, a lei fez uma coisa muito pragmática. Ela ampliou o conceito de produto rural. Então, tipo, manter uma floresta em pé virou um produto rural. Exatamente. Conservar a floresta, proteger uma nascente ou estocar carbono virou produto. O produtor emite a CPR com lastro nesse serviço ambiental. Mas vem cá, e o crédito de carbono? Porque o pessoal fala de CPR verde e crédito de carbono como se fossem a mesma coisa. Se eu emito a CPR, eu estou vendendo carbono na Europa? Nossa, não. Isso levanta uma questão importantíssima. CPR verde não é sinônimo de crédito de carbono padronizado. Não. De jeito nenhum. O mercado de carbono global exige metodologias complexas, auditorias. A CPR verde é só a ponte jurídica no Brasil, é o contrato. Dá um exemplo prático pra gente. Imagina uma indústria de bebidas que precisa da água de um rio limpa. Ela paga o produtor lá da nascente para não desmatar. A CPR verde formaliza essa transação financeira. O lastro não é a soja, é a proteção da água. Faz todo sentido. Mas e a escala disso? Porque a CPR tradicional já bateu 500 bilhão.
A Verde está nesse mesmo pique. O produtor está recebendo cheque por árvore em pé, igual recebe pelo milho? Sendo bem realista, não, tá bem longe disso. Eu vi que os documentos federais agora de 2026 ainda tratam como algo em expansão. Exato. Tem a base jurídica, mas falta metodologia, projetos piloto, escala comercial. Precificar o risco de uma nascente ao longo de 5 anos não é tão simples quanto olhar o preço da soja na bolsa amanhã, sabe? O mercado ainda está amadurecendo. Só que a cenoura do incentivo da CPR Verde ainda está crescendo, mas o chicote ambiental já está batendo forte no crédito tradicional. E como tá? A cobrança já chegou. E nós estamos em abril de 2026 e a regra do Conselho Monetário Nacional acabou de mudar drasticamente, né? Mudou. Essa resolução de dezembro do ano passado entrou em vigor agora. Propriedades acima de 4 módulos fiscais estão travadas. Se tiver indício de desmatamento ilegal depois de julho de 2019, não pega crédito. Ponto final, o dinheiro não sai. Não sai. E para pequenos produtores, a regra aperta em janeiro de 2027. Mas como gerente do banco na Avenida Paulista sabe se caiu uma árvore numa fazenda lá no interior do Cerrado? Através de tecnologia. O banco tem que cruzar o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, com imagens de satélite do PRODES. Se o algoritmo detectar a derrubada ilegal, o sistema trava. Então operar numa zona cinzenta agora significa ficar sem dinheiro. O futuro do crédito é totalmente verificável. Completamente. Sem conformidade, você está fora do sistema financeiro. Bom, antes de fechar, eu preciso que você me ajude a limpar uma última confusão do mercado. O pessoal tropeça direto na sigla CRA nas notícias. Mas parece que significa coisas diferentes. Ah, os nomes iguais em mundos diferentes, né? É simples. No mercado financeiro, CRA é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, aquela securitização que a gente falou. Tá. E no mundo ambiental? No Código Florestal, CRA é a cota de reserva ambiental. É um atestado de que o produtor preservou além do exigido e pode vender essa cota para quem está em dívida ambiental. Perfeito. Sigla igual, propostas totalmente diferentes. Isso mesmo. Então, o que tudo isso significa? Sintetizando a nossa análise, a CPR digital e financeira é o nosso presente, né? Barato, rápido, estruturante. E a CPR verde é essa base jurídica promissora que ainda está escalando. Exato. E juntas elas tiram o agro daquele crédito subsidiado e jogam no mercado de capitais tecnológico. O produtor que entender que liquidez e proteção de biomas são a mesma coisa agora, vai liderar o mercado. O agro virou Wall Street. Isso me deixa com um pensamento final para quem está ouvindo. A gente viu que essa infraestrutura digital já processa safra física em milissegundos, transformando toneladas de grãos em ativos negociados globalmente. Mas imagina o que vai acontecer muito em breve com a natureza. Imagina algoritmos de inteligência artificial cruzando dados de satélite ao vivo para precificar minuto a minuto o valor exato da biodiversidade de uma fazenda. É o futuro batendo na porta. Quando esses sistemas financeiros se conectarem 100% a esses dados da CPR Verde, uma árvore em pé no meio da floresta vai ser um ativo tão líquido e frenético quanto uma ação na Bolsa de Valores. É a precificação do invisível. Pensem nisso. Até a próxima.